esse negócio de YouTube é um negócio realmente engraçado, né? Agora que eu tô realmente fazendo vídeos, né, com certa frequência aqui no canal, realmente você acaba se deparando com umas coisas que, assim, você tem que respirar fundo, né? Então, assim, eu publiquei uma semana atrás, 2 semanas atrás, 15 dias já, um vídeo falando assim, né, a diferença entre a intolerância cristã e a intolerância muçulmana, islâmica, né? E o meu ponto no vídeo foi só o seguinte: você não vai achar aqui no Ocidente nenhum país cristão, nenhum lugar que é uma denominação majoritariamente cristã, nenhum país majoritariamente cristão, nenhuma denominação cristã defendendo o assassinato de gays. Não tem, entendeu? Não tem, certo? Eu afirmei isso categoricamente, falei, olha, e diferentemente do Islã, no Islã é a prática, é a política, é ir lá e, né, você vê as atrocidades sendo cometidas porque fulano é homossexual e acabou, certo? Aliás, eu afirmei para quem estuda, você não precisa estudar muito para saber disso, que em alguns lugares, por exemplo, na Arábia Saudita, se você for pego com a Bíblia, você também é morto, acabou. É assim que a gente trata muçulmano aqui? Não, acabou. Agora, aí veio um camarada aqui chamado Leandro Dias. Agradeço a visita ao canal, agradeço o comentário, mas é o tipo de comentário que você fala, puta que pariu. Primeiro que você vê que o cara não assistiu o vídeo até o final, o cara pegou o começo, e aí ele me manda assim, ó, vou ler, e depois vou ler minha resposta aqui, porque é surreal. Ele mandou assim: cara, na boa, antes de se expor assim, man, vai ler a Bíblia e estudar o Alcorão. Como se ele tivesse lido a Bíblia e estudado o Alcorão, né? Parece que o cara falou com autoridade agora, né? Aí o cara continua. Só me responde uma coisa: evangélicos defendem e seguem a Bíblia, não é? Para onde Deus irá mandar os homens efeminados? Cara, estude o tema que vai abordar antes de fazer vídeos, né? Como se ele tivesse estudado. Minha resposta foi a seguinte, ó: obrigado pelo comentário, porque realmente agradeço você clicou no vídeo, eu gosto disso, se deu o trabalho de escrever o comentário, eu agradeço de verdade, mas creio que você não deve ter assistido o vídeo até o final. É óbvio que o cara não assistiu o vídeo até o final. Que antes de mais nada, o que leva esses fulano a crer que ele estudou o assunto mais do que eu? Porque o cara não consegue, ele nem vírgula direito, o cara não parece que não sabe usar. Então, aliás, minha pergunta: o cara estudou o assunto para chegar fazendo esse tipo de defesa, esse tipo de colocação com relação à Bíblia, com relação a alguma coisa? Cara, ele leu o Alcorão? Ele perguntou se eu li. Ele leu? No Brasil é incrível esse tipo de coisa, como esse tipo de coisa acontece, né? E aí, assim, as pessoas, todo mundo tão papulo, todo mundo tão charlatão, que eles imaginam que todo mundo é assim, entendeu? Todo mundo sai falando coisa sem ter estudado, sem saber de nada, certo? Então, assim, ó, se tem uma coisa que eu faço, até mais do que eu vejo muita gente no YouTube fazendo por aí, é estudar o tema sobre o qual eu vou falar, certo? Eu posso não ser sempre muito articulado o suficiente, posso, né, gaguejar, derrapar porque eu tô começando nesse negócio, porque eu tô fazendo de coração, porque eu tô fazendo só pra, sabe, ter algum feedback, né? Esse negócio de ficar escrevendo porque eu sou escritor é um negócio que é solitário, é sozinho, é uma coisa que você faz e que chega no final do dia você fala, porra, eu tô com vontade de conversar, né, pô, minha namorada, eu só vou falar com ela meia-noite, 1h da manhã, então, porra, vou fazer um vídeo aqui. Mas eu dificilmente eu faço um vídeo sem saber um bom tanto do que eu tô falando, né? Então, assim, aí eu continuo dizendo o seguinte: primeiro que minha irmã é teóloga e historiadora, e uma das autoras do livro Primórdios do Cristianismo. É esse livro aqui, ó. Eu até vou deixar o link aqui embaixo, eu deixei o link no comentário que eu respondi. Ó, esse aqui, né, Ione Ramos Marques de Oliveira. Eu li o livro inteiro, li o livro esse ano, inclusive. Eu já tô com esse livro faz muito tempo, terminei de ler
ela escreveu esse livro já faz bastante tempo, mas eu só pude ler agora. Não é uma leitura para qualquer um, não é qualquer um que vai conseguir acompanhar isso tudo aqui, certo? Ela escreveu com o professor dela e com um colega dela, né, do curso de teologia. E eu já tinha falado desse livro aqui no canal, né? Você vê que o cara chega, pega o bonde andando e senta na janelinha e não tá nem aí com nada, né? Aí assim, do meu histórico de leitura, aí eu vou continuar lendo o que eu respondi pra ele. Eu fui evangélico na adolescência e eu sim li a Bíblia e na época eu não entendi uma porrada de coisas. Na verdade, eu não entendi patavinas, né? A verdade é que assim, eu li a Bíblia, eu não consultei a Bíblia que nem toda a galera faz. Eu peguei e li. Sabe quando você lê a Bíblia, você pega lá na primeira página e vai lendo. O resultado é o seguinte, a Bíblia não é um texto fácil. Não é pra... Eu peguei nesse negócio da adolescência e não é porque eu não estava preparado espiritualmente, nem palhaçada, não. É cérebro mesmo. Às vezes falta massa cinzenta pra você entender tudo que tá ali, certo? Então, assim, peguei cedo demais e o resultado disso é que eu virei uma presa fácil de certos tipos de discurso, que nem esse daí, que eu sei. Porque quando o cara fala assim, é porque assim, você vai me dizer que a Bíblia não tá mandando os efeminados, não vai mandar os efeminados pro inferno? Não é assim que funciona não, camarada. Daí assim, eu virei ateu. Eu fui ateu a minha adolescência basicamente inteira, certo? Então foi um árduo processo até entender os dogmas católicos. Viajei para o Egito, então é o que eu continuo falando aqui, né? Eu viajei, dentre outros lugares, para o Egito, certo? Que é um país majoritariamente muçulmano, porque minha namorada estava fazendo intercâmbio lá, porque ela estuda árabe aqui pela USP, certo? E estava fazendo intercâmbio lá. E eu não só já li o Alcorão, como eu ouvi diretamente lá, né, o que eles pensavam sobre eles não escondem de ninguém o que eles pensam sobre os gays. E eles defendem, certo? A minha namorada, ela é tradutora do árabe, então se você que está me assistindo conhece alguém que tem alguma coisa para traduzir do árabe, pode entrar em contato comigo, porque eu passo para ela. Ela é uma excelente profissional, né, de inglês e de árabe, né? E eu reafirmo, para os muçulmanos, o homossexualismo é um pecado capital. Quer dizer assim, um pecado capital assim, se uma vez instaurada a Sharia, ou você para com esse negócio, ou é a morte, a pena é a morte. Se você sair viadando, fazendo parada gay lá, vai fazer parada gay em qualquer país muçulmano lá, vai tentar. Vai formar um bloco lá de gay no mundo islâmico. Eu não tô sendo islamofóbico, agora que o pessoal fala. Eu só tô falando que é o que eles defendem, né? É a defesa, é o que eles acreditam. Eles se sentem profundamente insultados com isso, certo? Os cristãos, não, meu amigo. Os cristãos, eles reclamam, né? Vão lá e fazem away e tudo mais, e esperneiam, mas ninguém sai sistematicamente matando ninguém, não. Nem você me acha um país aqui no Ocidente cuja pena para pro cara ser homossexual seja a morte hoje em dia. Não tem, foi só isso que eu falei no vídeo, certo? E aí, assim, com relação a para onde Deus irá mandar os homens efeminados, e isso é uma coisa que é difícil de entender, certo? Que é assim, isso, em última instância, é entre a pessoa e Deus. Deus vai salvar quem Ele quiser, certo? Então, é que nem eu vejo às vezes, né, até pastor mal intencionado falando, porque Deus vai te... Como é que é? Porque você tá na Bíblia, então Deus tem que fazer. Não, peraí, meu amigo. A Bíblia não salva ninguém. Quem salva é Deus. A Bíblia é como se fosse um guia, né, para você, né, fazer aquilo, né, aquilo que Deus quer que você faça, né, aquilo que Deus vê com bons olhos, aquilo que Ele vê como justo e tudo mais. Agora, em última instância, eu sou católico.
para a Igreja Católica, para o dogma católico, e aí, meu amigo, vai ler a Bíblia, vai ler o catecismo, vai perguntar para um padre se você não acredita, vai lá e pergunta para um padre como é que funciona. Quem salva, em última instância, é Jesus Cristo e Deus, ninguém mais, certo? Não é, a Bíblia é um guia, certo? Assim como o padre é um guia, né? E, inclusive, a Bíblia foi escrita por homens falhos, muito tempo depois da existência de Jesus Cristo. É um texto sagrado, é um texto sagrado. O padre, quando ele fala com autoridade, o Papa, quando fala com autoridade, mas eles ainda são humanos. Em última instância, quem salva é Deus. Se Deus chegar e falar assim, você foi um criminoso, você saiu dando a bunda por aí, e Deus quiser te salvar, ele vai te salvar, certo? É a definição do papel de ser Deus. Você entende isso, meu amigo? Leandro Dias, né? Então, assim, quem não estudou o assunto foi você, e vem cagar regra pra mim, né? É complicado esse negócio. Então, assim, só Deus, só Ele é capaz de julgar qualquer um. Inclusive na Bíblia está dizendo, é o que ela instrui a gente a fazer. Não julgueis e não serás julgado, certo? Não cabe a nós humanos julgar. É exatamente por isso que existe o seguinte ditado, e boa parte das denominações evangélicas, não só, porque eu conheci os coptas, conheci os católicos, conheci os ortodoxos, conversei muito antes de me converter de novo, quando eu era ateu ainda, inclusive, e assim, a ideia no cristianismo é você tem que odiar o pecado e não o pecador, certo? Você odeia o pecado e não o pecador. Tá, e se você for falar Inquisição ou qualquer coisa assim, vai assistir aquele vídeo, certo? Vai assistir aquele vídeo que eu já tinha feito, porque eu falei disso naquele vídeo, né? Então é um mito, assim, não é um mito, mas a Inquisição demorou 5 séculos para matar 5.000 pessoas. É o que morre aqui na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, todo ano, certo? Eles demoraram 5 séculos para chegar nisso aí. E aí, ou seja, dá uma média de 7, 5, 6, 7, eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que é 7 mortes por ano na Inquisição espanhola, que foi perpetrada pela coroa espanhola em nome da Igreja Católica, e não pela Igreja Católica. Foi a coroa espanhola por causa dos 4 séculos de dominação islâmica que precederam esse momento da Inquisição, certo? Da Reconquista, da Península Ibérica e da Inquisição. Então você que estava falando aí, se você sabe o assunto, se você soubesse o assunto, você não teria feito o comentário que você fez, né? Então, assim, então é aquela história, o cristão, ele é ensinado a odiar o pecado e não o pecador. Isso não é assim no islamismo. No islamismo, o Sharia é a lei, eles acreditam que é a lei divina para esse mundo, certo? Que deve ser aplicada nesse mundo. E que se você tiver que apedrejar a gente, você vai apedrejar a gente. Inclusive, tem vídeos aqui com legenda em português, procura no tradutores de direita, de gente falando, eles falando abertamente, não, olha, é assim que funciona, sabe, naquele cara lá qual é a melhor maneira de você lidar com Deus? Olha, para eles mesmos, né, a melhor coisa para os próprios gays é que a gente mate os gays. São eles que falam, não sou eu, certo? Então, tem gente lá no muçulmano moderado, com certeza tem. Agora, esse é um debate que eles têm que travar entre eles, e eles que têm que reverter isso lá lá onde eles estão aplicando o negócio, certo? Inclusive no negócio do ISIS, certo? Aí eu termino falando assim, ó, se você é homossexual e não acredita na Bíblia ou nos dogmas católicos, por que diabos você se incomoda com essa ameaça, né, de que os homossexuais vão pro inferno se Deus assim quiser? Se você não acredita na porra do inferno, se você não acredita que o inferno existe, por que quando o cara chega e fala assim, você tá na bunda, você vai pro inferno? Por que você se incomoda? Fala assim, eu não acredito em inferno. Acabou, bicho.
Porque você vem... Então assim, antes de vir me encher o saco, presta atenção no que eu tô falando, né? Então, assim, cara, esse negócio de YouTube, eu vou te falar, eu fiz esse... Tô fazendo esse vídeo como um desabafo, porque assim, eu tô começando esse negócio agora, né? Faz um mês, basicamente, que eu comecei com esse negócio. E... Cara, é tão surreal, eu não... Eu acho que eu não tava preparado pra esse tipo de comentário, assim... inócuo. Bom, enfim, deixa eu falar um pouco desse livro aqui, ó. Esse livro é muito bom, é muito legal. Como eu disse, não é uma leitura fácil, não é para qualquer um. Eu não concordo com certas decisões da edição, de quem fez, de quem organizou, da organização, né? Você vê que, ó, é um livro bem detalhado, com mapa da região, da época e tudo, né? E eu não concordo porque às vezes é aquela história. Você tá lá na frente e você fala assim, pô, mas ele já não falou disso antes? Aí se você for aquele tipo de leitor atento que faz anotação e tudo mais, você vai ter que voltar e ler o que foi dito antes para ver se complementa, né? Então às vezes parece que tá tendo alguma contradição, não, mas é porque é uma leitura que no fim das contas acaba exigindo de você mais do que deveria. Essa é a minha crítica, né? Agora, dito isso, eu vou até falar pra você, assim, ó, só por cima, não vou passar, só o índice é gigantesco, né? Mas, ó, não se engana não, porque o livro tem 325 páginas, não é muito, né? Mas pelo tipo da leitura, né? E é uma leitura que ela enriquece muito se você conhecer a história da Bíblia, se você de fato tiver lido a Bíblia, que eu duvido que esse camarada que postou no meu canal tenha feito, né? Mas então ele fala assim, olha, fala das religiões de mistério, da antiga Roma, né? De Roma, da Grécia e Roma, né? Do Egito e tudo. Fala da mitologia, fala da filosofia, né? Que precedeu, então chega a falar do gnosticismo, fala das concepções gregas no cristianismo, sobre o judaísmo, né? Os grupos religiosos que influenciaram a região da Palestina, né? Enfim, é muita coisa e vale bastante a pena de dar uma olhada. Contexto sociopolítico do ministério de Jesus, né, na época, a política imperialista romana, missão e mensagem, o cristianismo primitivo, né, ou uma tentativa de reconstrução, porque a verdade é que é um assunto cabeludo e espinhoso esse daqui, nem tudo que está aqui nesse trecho especificamente eu não é nem questão de concordar, mas tem algumas coisas que eu acho que não são definitivas, com certeza não são definitivas, né? A história do cânone do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, fala dos pais da igreja, as principais controvérsias teológicas dos primeiros séculos, os 4 primeiros concílios, né? Então fala do concílio de Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, os concílios e defesa da fé cristã, e aí acaba. E tem, como eu já mostrei esse mapa aqui, bom, é bem legal, né? Então recomendo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu sempre termino, vários dos meus vídeos eu termino recomendando o meu próprio livro, Escrito nas Sombras. Então, fica a minha recomendação, se você gosta de mistério e terror e suspense, escrito por um cara que é do bem, sou eu. Então é www.escritonassombras.com. E o vídeo ficou longo pra caramba, mas eu tinha que tirar isso do peito. Então é isso aí, até a próxima e fiquem com Deus.